Irmãos, é com muita alegria que eu apresento esta senhora que tem andado comigo durante 46 anos e meio. Patrícia, por favor, fiquem em pé para todo mundo ver. E ela é sulista, na outra América, numa cidade chamada Birmingham, onde eu a encontrei em algumas aulas minhas, quando estava lecionando no Instituto Bíblico de Birmingham, na Alabama, 1955 e 6. Mas muito bom encontrar os irmãos aqui neste sábado à noite. Eu sei que os irmãos teriam outras possibilidades de gastar este tempo. E nosso desejo é que passar esses minutos juntos com a palavra aberta serão de grande proveito, para que quando todos nós chegarmos, e será que todo mundo vai chegar mesmo lá na presença de Deus um dia? Vocês não vão estranhar o céu. De fato, esta vida aqui é um vestibular para lá. A verdadeira vida é aquela que a gente vai passar na presença do Senhor. Se tem suas Bíblias, gostaria que abrissem por um dos textos chaves em João capítulo 4. A história de capítulo 4 de João é Jesus caminhando a pé da Judeia para Galileia. E o texto diz que ele precisava passar pela Samaria. Samaria era ocupada pelos samaritanos. E esta mulher samaritana, versículo 9, esteve junto com Jesus enquanto os discípulos foram para a cidade para comprar algo para comer. Nisso veio uma mulher, versículo 7, samaritana, tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe pediria, ou teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber de água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chama o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, veja que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Senhor, rogamos que Tu venhas ocupar o Teu lugar em nosso meio, nesse salão, em nossos corações. Comunica através do Teu Espírito o que Tu queres falar a cada coração. Não nos deixes sair exatamente como nós entramos. Instrua-nos, Senhor, de Tua santa palavra e persuada-nos, Senhor, a fazer o que Tu queres em relação a este tema tão importante, adoração verdadeira. Tudo te rogamos no nome bendito de Jesus, o Senhor. Amém. Em Vila Velha, Espírito Santo, tem uma fábrica de chocolates chamada Garoto. Alguém aqui já passou lá? Sou uma pessoa. No dia que eu passei lá, eu vi uma coisa estranha, muito estranha. Havia em pé um monumento, pelo menos parecia monumento, tudo de branco, de cabelos até os pés. Era de uma moça. Eu olhei aquele monumento dentro da própria loja do Garoto e tentei decidir se aquele monumento estava com vida ou não. Porque estava perfeitamente silencioso, sem movimento nenhum, totalmente coberto de algum tipo de gesso branco ou flor de farinha. E a gente olhou e eu creio que decidi que ela estava com vida, porque eu vi um movimento de sobrancelha, nesses pelozinhos aí do olho. Cheguei à conclusão que estava com vida. Uma vez, Patrícia e eu, nossa lua de mel, estivemos no México e passamos por um lugar chamado Águas Calientes. Quem já passou por lá? Ninguém. Essa vez ganhei. Estava fazendo uma festa, uma celebração. Novamente uma moça de talvez 20 anos, 22 anos, em pé numa plataforma, sendo carregada nos ombros, saindo da igreja católica e passando pela cidade. Novamente, a questão não era mais se era com vida ou não, era bem viva mesmo. Deu para perceber que não era uma estátua feita de gesso e madeira, mas uma moça viva, representando Maria. Nunca tinha visto na minha vida, ainda que foi criado num país católico chamado Bolívia, nunca tinha visto tal coisa, em que uma moça pudesse representar a abençoada, agraciada, reconhecida Virgem Maria. Esses dois casos são lembrados por uma razão. Adoração, amados irmãos, adoração pode ser de verdade, pode ter vida, ou pode estar morta e ser totalmente artificial. O texto-chave que nós lemos esta noite, agora para os irmãos ouvirem, é que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Isto é, adoradores que não adoram apenas exteriormente, não apenas na aparência, mas de verdade. E esta distinção entre aparência, aquilo que a gente faz por fora,
é aquilo que a gente faz dentro, é a distinção que a Bíblia quer de todo jeito anular. E se nesta noite Deus fizer algum milagre aqui nesta noite, será de tornar alguém que tem adorado de uma maneira artificial, de maneira externa e não interna, que ele venha juntar o externo com o interno. Porque, de fato, esta é a grande necessidade na adoração, o desafio de todo culto. A palavra culto significa aquilo que nós fazemos exteriormente. Eu vejo pessoas passando no ônibus em frente a uma igreja católica e fazem este gesto totalmente externo, o movimento do dedo em frente do coração. A gente vê pessoas subindo uma escada, em algumas igrejas, normalmente pessoas todas vestidas de preto, subindo de joelhos. Esse ato é um ato de culto, mas não necessariamente de adoração. A palavra culto, portanto, tem a ver com aquilo que a gente faz com nossas mãos, com nossas pernas, com nossa boca, mas que possivelmente o coração, como diz Jesus em Marcos 7:9, está longe de Deus, longe. Esta busca, portanto, da parte de Deus Pai, de pessoas que verdadeiramente cultuam a Deus, que adoram a Deus em espírito e em verdade, é aquilo que vai preocupar a gente durante estas primeiras 2 noites, hoje e domingo. Portanto, quando nós chegamos à igreja, nós chegamos aqui para cultuar. Quando nós levantamos para cantar, é para cultuar. Quando nós fazemos qualquer gesto, fechar os olhos e passar os lábios, às vezes em voz bem baixinha, estamos agindo de uma maneira de cultuar. Mas o que Deus está procurando e o que está acontecendo em seu coração. Portanto, nesta noite, o que nós queremos é que, se Deus for gracioso para conosco, Ele vai animar a nossa consciência, Ele vai abrir nosso coração para o amor de Deus. Se nesta noite Deus falar conosco, Ele vai hesitar, empolgar a sua imaginação com a beleza de Deus. E sem dúvida alguma, se Deus estiver aqui no nosso meio, Ele dedicará a sua vontade à vontade dEle. Adoração, portanto, é um meio pelo qual nós imitamos os anjos. Os santos anjos que na presença do Senhor estão continuamente reconhecendo sua santidade, continuamente dizendo santo, santo, santo. E ao mesmo tempo eles cobrem seus pés, cobrem seus rostos, e a razão disto é porque eles querem, por esse simbolismo do culto, tal como Moisés, que não podia aproximar aquela sarça ardente sem tirar as sandálias, porque todos aqueles atos externos deveriam comunicar algo genuíno interno, algo que está acontecendo no seu coração. Nós sabemos que muitas vezes, eu não queria dizer a maioria das vezes, quando a gente ora, nós não estamos realmente adorando. E a razão que sabemos que não estamos adorando é o fato de que
logo depois de comer, a gente pergunta, já demos graças? Já falamos com Deus? Se nós falamos com Deus, sem saber que falamos com Deus há 5 minutos passados, pode ter certeza que isso não é genuína adoração. Se depois de uma oração que foi apresentada agora, nós não podemos lembrar nada que foi falado e pedido a Deus apenas há 5 minutos atrás, pode saber que nossa mente estava longe de estar adorando. Se eu posso terminar este culto e alguém perguntar amanhã de manhã o que foi o assunto que foi tratado ontem, e o irmão dizer, eu sei, mas no momento escapa, eu não estou podendo lembrar. Mas eu sei que vou lembrar. Por que acontece isso? Porque nós estamos apenas passando pela forma de adoração, mas não pela realidade da adoração. Deixe-me dizer uma coisa certa. Eu acho que ninguém poderia questionar. Se por acaso, nesta noite, o meu amado irmão ou irmã tiver o privilégio de chegar na presença de Deus, como Isaías, e ver o trono de Deus exaltado, e ver aqueles serafim, que significa no original, simplesmente anjos de fogo, e você vê fogo vivo. Seu amado irmão, ouvir aqueles anjos cantando santo, 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 e ver a casa do Senhor cheia de fumaça, ou melhor, de glória, porque de fato não é bem fumaça, mas a própria glória do Senhor que enchia toda a terra. Eu garanto que amanhã você não teria nenhuma dificuldade de relembrar os detalhes daquela experiência. Culto, o que nós fazemos regularmente com nosso corpo. Adoração, aquilo que a gente faz com o coração. Os irmãos sabem que tem diferentes tipos de culto. Por exemplo, nós estamos aqui num culto de todo mundo estar sentado. Não achem estranho, porque isto é normal em igrejas batistas. De todo mundo estar sentado, olhando para alguém falando na frente. Se nós fôssemos para algumas igrejas distintas desta, nós estaríamos vendo outros tipos de adoração. Por exemplo, pessoas que só adoram em pé, outras pessoas que adoram, especialmente islâmicos, que adoram só com o testa no chão, e isso 5 vezes por dia, e assim por diante. Esta forma externa de estar na casa de Deus, ou levantar, por exemplo, meu tio que nunca admitia orar sentado, se estivesse aqui esta noite, alguém está orando na frente, ele não ficaria sentado, estaria em pé, ou ajoelhado, achando indigno orar e falar com Deus, com o corpo relaxado, sentado, e com certeza nunca pensava em orar deitado. Os irmãos que fazem isso todo dia, não acham nada de mal, nem nada errado, já que a nossa forma e apresentação externa não tem tanto a ver com o interno. O que nós queremos, portanto, nesta noite, examinar alguns pontos chaves neste texto, em que Jesus
tem um encontro com uma mulher samaritana. E ele responde a várias perguntas que qualquer pessoa poderia fazer em relação à adoração. E quem seria melhor para responder do que o próprio Filho de Deus? Aquele que receberá essa adoração que nós já oferecemos esta noite, e um dia, quando todo joelho se dobrará diante dele, toda língua confessará que ele é o Senhor. A primeira pergunta é: quem pode adorar? Resposta: mulheres podem adorar, porque essa mulher era samaritana e não era algum sacerdote, não era uma pessoa religiosa. Jesus, de muito bom grado, fala para esta mulher que deveria ser marginalizada, de todo jeito excluído da adoração. Ela, se tivesse chegado no templo de Jerusalém, só podia entrar no pátio das mulheres e seria completamente excluída do pátio dos homens e ainda mais dos sacerdotes e do lugar santo, e ainda mais certamente ela seria morta se ela tivesse entrado no Santíssimo Lugar. O que Jesus disse quando ele começa a falar com esta mulher, quando ele começa a ter contato com esta senhora, é que Deus aceita de toda língua, tribo, povo, religião, das mais diversos tipos neste mundo inteiro. Primeira pergunta: quem tem o privilégio de adorar? Quem pode vir para Cristo? Qualquer pessoa, sem respeito à raça, sem respeito à sua origem, à sua parentela, ele é bem-vindo. Se ele chegar a Cristo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu lhes aliviarei. Aquele que vem para mim, de modo algum lançarei fora. Segundo lugar, quem pode adorar é a pessoa que tem sede. Este texto deixa bastante claro que ninguém vem buscar água que não tem sede. Para que esta mulher vem? Está com uma necessidade física. Jesus disse: se você conhecesse o dom de Deus, leia, por exemplo, no versículo 10. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, ele lhe teria dado água viva. A dificuldade é que ela não pediu porque, em primeiro lugar, ela talvez não tinha sede. Em segundo lugar, não sabia que Jesus era a fonte. E a única fonte para resolver esse problema universal no mundo inteiro. Se alguém tem sede, João 7, versículo 39, 37 a 39, se alguém tem sede, venha para mim e beba, porque como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E eu acredito que esses rios de água viva vêm do próprio Senhor Jesus para aliviar essa necessidade que todos nós temos daquele buraco vazio em nosso íntimo de estar buscando a Deus. Número 3. Fé é necessário. Quem não tem fé
não pode vir para Jesus e receber esta água viva. Como que nós podemos fazer uma declaração dessa? Se os irmãos olharem novamente no versículo 16, diz assim: vá, chama o seu marido e volte. Mas não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. Com estas palavras, esta mulher passa a ser incrédula para ter fé, até este ponto pelo menos, que Jesus conhece o seu íntimo. Meus irmãos, quando nós chegamos aqui esta noite, Deus já sabia o que estava passando no seu coração. Ele sabe se nós realmente cremos, ou se nossa adoração é apenas uma fé pro forma, uma fé só de boca para fora, e não uma fé genuína, uma fé em que nós estaríamos de fato, na realidade, pronto a nós curvarmos diante do seu senhorio. Garanto que esta mulher, num instante, passou de ser cética, cheia de perguntas, como o senhor, que judeu, fala comigo, uma samaritana, já que não tem relações entre os dois, como que o senhor faz uma coisa dessa? E Jesus responde: traga o seu marido. Ela então garante que ela não tem. Jesus diz: é verdade, você falou corretamente, você já teve 5, portanto traga aquele, ou seu último marido, ou traga aquele com que você está vivendo. Para quê? Para que você mostre diretamente que você está arrependida. Num catedral em Dublin, na Irlanda do Sul, onde Handel, nós estivemos ouvindo uma peça de Handel hoje à tarde, vinda para Campinas. Foi interessante, onde ele tocou aquele órgão, lá há uns 300 anos atrás, tinha uma cadeira na frente. E eu perguntei, ou talvez sem perguntar, meu anfitrião disse: para que servia essa cadeira? Essa cadeira é a cadeira dos penitentes. Isto é, pessoas que têm pena de ter desobedecido à lei de Deus. Se uma pessoa pecou, então senta nessa cadeira. Eu achei interessante fazer uma pergunta: há quanto tempo que ninguém se senta naquela cadeira? Eu já tinha ideia que essa cadeira é bem antiga e que não tinha muito uso. E eu estava certo, mais ou menos 100 anos. Quer dizer, a igreja facilmente convida pessoas a vir para Jesus e esquecem de trazer os seus maridos, os seus amantes, ou trazer o seu pecado e confessar o seu pecado para o Senhor da glória. Verdadeira adoração sem confissão deixa de ser verdadeira. E quando Deus, no avivamento de Wheaton, que eu quero falar bem mais na terça-feira, já que foi o único avivamento que eu mesmo estava presente, naquele avivamento, aquilo que mais marcou foram as lágrimas e as confissões de centenas de jovens, naquele dia 7 de fevereiro de 1950. Número 4. Que exigências Deus faz em relação à adoração?
Quando os irmãos entraram aqui esta noite, que preparo Deus exigiu dos irmãos? Em primeiro lugar, para um judeu, e a discussão que a mulher passou com Jesus foi o seguinte: Senhor, vejo que é profeta, versículo 19, nossos antepassados adoraram neste monte. O Monte Gerizim continua sendo o monte onde uma vez por ano se mata uma ovelha e se faz uma espécie de sacrifício de sangue pelos samaritanos que ainda residem naquela mesma região onde Jesus falou com a mulher de Samaria. Em 1962 eu tive o privilégio de passar por lá e encontrar com alguns desses samaritanos. Nós cremos que nós podemos chegar neste monte e encontrar Deus. Vocês, judeus, olhando para Jesus, dizem o contrário, que somente dá para adorar a Deus em Jerusalém. Jesus disse, nem você, nem os judeus estão certos, porque a hora está chegando e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão não no templo de Jerusalém, que seria destruído uns poucos anos depois de Jesus falar com esta mulher, mas os que adoram em espírito e em verdade. Qual é a exigência, portanto, amados irmãos, para adorar a Deus de verdade? É adorar em espírito, ou pelo Espírito. Isto é, pelo Espírito Santo. Se os irmãos abrirem suas Bíblias em Filipenses, capítulo 3, o apóstolo Paulo diz, nós, cristãos, não judeus, nós cristãos, somos, versículo 3, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. O judeu adorava em Jerusalém, trazendo seus animais, trazendo seu dinheirinho, colocando gasofilácio como aquela viúva. Em todos estes atos, a impressão que se dava que estava adorando no Espírito. Por quê? Porque estavam cumprindo ao pé da letra todas as exigências da adoração. Só que Jesus disse, nem neste monte e nem em Jerusalém adorarão os verdadeiros adoradores. Qual é a exigência para adorar? Receber, nascer do Espírito. Nicodemos vem para Jesus e diz, eu sei que o senhor é um mestre que vem do céu. Nós cremos desta forma, mas o senhor diz, e sabemos que pelos milagres que o senhor faz, que o senhor fala a verdade. Jesus nem continuou essa discussão toda, ele simplesmente olhou para aquele líder, aquele mestre em Israel e disse, Nicodemos, se alguém não nascer do Espírito e da água, ele não pode ver e nunca entrar no reino. E se ele não pode entrar no reino, com certeza não pode adorar. Numa imensa reunião de Billy Graham, ele estava pregando, talvez 40 mil pessoas, em Edimburgo, onde eu estudei em 1950,
3, 4 e 5. Aquela data foi em 1955. Quando ele fez o apelo, várias pessoas levantaram bem em volta de mim. Mas o que mais me impressionou é ver um pastor se levantar e aceitar o convite. Ele não estava lá para aconselhar outros. Estava lá para se curvar diante da autoridade plena de Jesus Cristo. O que Deus exige para adoração? Arrependimento e o recebimento do Espírito Santo de Deus. De maneira que quando nós adoramos, nosso espírito se curva, se coloca à disposição do Espírito Divino, para que nós possamos de fato chegar na presença do Senhor. E podemos ter um verdadeiro contato com o Senhor da glória. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Novamente, Billy Graham, pregando em Nova York, 1957, lá em Madison Square Garden, bem no centro de Nova York, em Manhattan, quase 20 mil pessoas ouvindo aquela mensagem, e novamente aquele apelo, e as pessoas começam a chegar, centenas de pessoas vieram. Para quê? Qual foi essa finalidade? Para eles receberem o Espírito, para eles poderem adorar em espírito e em verdade. No dia de Pentecostes, quando Pedro terminou sua tremenda mensagem, milhares de pessoas aflitos demais, dizendo: que faremos, pois, irmãos? E Pedro diz: arrependei-vos todos e recebei o Espírito Santo. Sejam batizados e receberão o Espírito Santo, porque a promessa do Antigo Testamento é para vocês e para os seus filhos e para aqueles que habitam longe, no Brasil, América do Norte, lá na Escócia, é para eles também. Que Deus envie o seu Santo Espírito para que nós possamos adorar a Deus de verdade. Não é no templo, queridos irmãos, feito de pedra, feito de alvenaria, de mármore, mas no templo do Espírito que nós podemos adorar a Deus. Abrem suas Bíblias para 1 Coríntios capítulo 3. Capítulo 3 e versículo 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Este conhecido texto simplesmente ensina que nós, tendo recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida, tendo chegado a Ele e recebido o seu perdão, quando nós nos arrependemos e quando nós viramos as costas para a nossa vida anterior de pecado, Deus, pela sua maravilhosa graça, oferece o seu Espírito para habitar em nosso meio. Para quê? Para que nós possamos adorar a Deus em espírito ou pelo Espírito, e não por nós mesmos, que somos ruins, miseráveis, pecadores. Em último lugar, este texto ensina que Deus está procurando aqueles que adoram a Deus, não somente em espírito, mas adoram
em verdade. Eu estive tentando entender melhor esta palavra hoje, a palavra verdade. Normalmente, quando nós dizemos que alguma declaração é verdade, verdadeira, por exemplo, que este templo aqui existe em Campinas, que não é apenas um templo imaginário. Quando nós fazemos essa declaração que é verdade, que este templo existe, é porque o material que enche este lugar, este espaço em Campinas, é visível, dá para experimentar, dá para ver, tocar, enfim, nossos sentidos todos confirmam que este templo não é imaginário. É verdade. Mas como se adora, se de verdade ou em verdade, se aquilo que nós fazemos que é visível, aquilo que a gente pode tocar ou sentir palpando, ou cheirar, no caso de adoração com incenso, como que nós podemos dizer que essa pessoa está adorando de verdade, quando a verdadeira adoração é de coração? E a resposta é: em qualquer ocasião, é impossível saber se fulano está de fato adorando. Mas a longo prazo, quem adora a Deus de verdade, aquele que tem tempo com Deus de manhã, como Charles Simeon, aquele pastor de Cambridge, na Inglaterra, que sem falta, todos os dias, às 4 da manhã, saindo daquela cama quando estava um frio para rachar, lá para 0 graus, e ele passando 4 horas na presença de Deus, lendo a palavra, de joelhos, orando e clamando a Deus, até as 8 da manhã. E tão seriamente ele ocupava aquela disciplina de sair da cama às 4 da manhã, todos os dias, que ele se multava se ele não saísse da cama. Começou dando aquele dinheiro, que não era pouco dinheiro não, talvez uns R$50, dava para a faxineira, que limpava a casa. Depois ele pensou melhor no assunto e disse: já fiquei em cama raciocinando que aquela mulher precisa daquele dinheiro e que é uma boa obra dar esse dinheiro para ela, então eu não tenho aquele mesmo incentivo, agora eu vou ter que jogar esse dinheiro no rio. E daí para frente, essas moedas de ouro jogadas no rio, para ele nunca raciocinar que não sair da cama não seria necessário para ele manter essa comunhão de adoração pessoal com Deus todos os dias durante 4 horas. Os irmãos que gastam menos do que isso por dia, que não têm hábito de sair da cama às 4 para adorar, especialmente se for uma manhã muito fria, os irmãos vão ter que mostrar que estão adorando de verdade de uma outra maneira. E há 1000 diferentes maneiras de mostrar a verdadeira adoração. Porque o que a Bíblia ensina é que adoração não é outra coisa senão glorificar a Deus. Abrem suas Bíblias para 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Se eu não acho importante pular da cama às 4 da madrugada,
eu preciso mostrar e sentir que beber um copo de suco de laranja é para a glória de Deus. Aliás, que toda atividade é para a glória de Deus. Quando eu vejo a Patrícia tomando suco de laranja, eu não sei se ela está glorificando a Deus ou não. Eu só posso saber se eu estou glorificando a Deus. Isto é, reconhecendo sua grandeza em produzir algo tão maravilhoso, não somente gostoso para beber, mas bom para a minha saúde. E que Ele é o criador disso. E que Ele fornece isso numa situação aqui no Brasil que permite que laranjas se produzam, porque tem alguns lugares nesse mundo onde não dá para beber suco de laranja, porque não tem laranja. Portanto, glorificamos a Deus em tudo que fizermos, comendo, ou bebendo, ou fazendo nosso serviço no escritório, ou dirigindo o carro, o caminhão, ou trabalhando em qualquer atividade, Deus recebendo a glória. O que significa adoração? Significa glorificando a Deus. Nós reunimos nesse local, que de fato não é tão diferente de outros locais, sala de aula, teatro, outros lugares onde a gente senta e escuta. Mas nós reunimos nesse lugar para quê? Para incentivar-nos a adorar novamente a Deus em espírito e em verdade. Portanto, queridos irmãos, uma mulher muito simples, pecadora com certeza, depois de perder 5 maridos, ninguém sabe exatamente porquê, vivendo com outro homem sem casar, contra a lei de Deus, tem um encontro com Jesus. E Jesus disse, eu não lançarei você fora. Se você se arrepender, se você crê que eu sou o Messias, se você começa a adorar em espírito e em verdade, com certeza você será aceito. E o que nós lemos em seguida, em capítulo 4, que essa senhora anônima vai para sua pequena cidade, Sicar, convida todos os homens e mulheres para encontrar com o Messias, aquele homem que contou tudo o que eu tinha feito na minha vida. Amados irmãos, o tremendo privilégio de adorar pode ser banalizada, pode ser destruída, pode ser imitada e deixar de ser verdadeira e deixar de ser no Espírito. Quando nós reunimos amanhã, estaremos continuando vendo quanta outra coisa a Bíblia tem a dizer a respeito de adoração e como é importante que o Espírito esteja usando a sua palavra para que quando nós adentramos esse lugar, quando nós vamos para o trabalho, quando nós curvamos nossa cabeça para comer e dar graças a Deus, que a gente esteja de fato adorando. Vamos curvar as nossas cabeças agora e orar. Oh Deus, Tu és invisível. É por isso que nós somos mais conscientes de pessoas visíveis, incorporadas, do que da Tua própria pessoa. Mas sabemos quando paramos para pensar pela fé que Tu és infinitamente mais importante do que qualquer pessoa, inclusive eu mesmo. E agora eu me curvo diante de Ti, Senhor, em sinal externo
de uma dedicação à tua vontade. Há um compromisso, Senhor, de te adorar dia e noite, toda hora que estiver acordado, que eu esteja em comunhão contigo e que eu esteja adorando em espírito e em verdade. Aquilo que eu peço para mim mesmo, eu peço para todos os meus irmãos em Cristo, que estão em tua presença. E se por acaso alguém veio esta noite sem conhecer a Cristo, oh Deus, que esse indivíduo possa se arrepender dos seus pecados e se entregar aos cuidados do maravilhoso Senhor da glória, nosso Mestre Jesus. Rogamos isto nesse bendito e abençoado nome. Amém.